Fala pessoal, tudo bom com vocês? Que satisfação ter vocês aqui nesse vídeo, estou muito satisfeito e também nos outros vídeos, por que não dizer isso, né? É uma enorme satisfação ter vocês aprimorando o inglês, visitar esse vídeo, ver outros conteúdos, aprimorar o inglês, seja lá pela pronúncia, pela gramática, idioms, que são expressões idiomáticas. É muito bom ver que vocês estão aí maratonando todos esses conteúdos que eu posto. Quando eu posto, né, às vezes não tem tempo, às vezes surgem algumas coisas da vida que não tem como colocar mais vídeos, mas vamos sempre trazer bons conteúdos para vocês quando a gente tem esse tempo. Para você que é novo aqui e não conhece o canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Bora Aprender. Estou muito feliz da sua vinda até aqui para aprender inglês com qualidade. Você que quer viajar, você que quer fazer Enem, você que quer fazer prova ou alguma coisa, né? Você está no lugar certo. Eu te garanto que o meu inglês vai te ajudar bastante. Eu tenho mais de 10 anos, mais de 10 anos de inglês americano, né? E assim, eu falo com muita prioridade, eu sou muito bom, tenho amizades espalhadas pelo mundo e principalmente nos Estados Unidos. Você está no lugar certo. Eu posso te falar que se você quer aprender inglês, quer aprimorar mesmo, continue vendo os meus conteúdos que eu vou postar futuramente e os passados. Não deixem de ver os vídeos anteriores também, que eles são muito importantes e bem explicativos. Hoje vai ser inglês com Enem. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu trouxe algumas questões de inglês e nós vamos debater sobre essas questões. Eu vou explicar cada uma delas, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que nós vamos fazer nesse vídeo, eu tenho que explicar para vocês. Eu vou falar em inglês, vou ler o texto, como ele tem que ser falado em inglês normalmente. Depois vou traduzir, porque algumas pessoas, eu sei que no Enem não é muito bom você ficar assim, às vezes, lendo inglês, traduzir, perdendo tempo. Mas é importante porque como o meu público é variado, tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que têm conhecimento mais profundo de inglês, outras não. Então vai ser importante para mim ter que traduzir para vocês também. Vamos analisar curiosidades para explicação tanto em português quanto em inglês. Vão surgir algumas coisas novas dentro desse texto que nós vamos ter que explicar para vocês, né? A gente vai explicar aí numa boa tanto as coisas de inglês, né? Algumas explicações técnicas que eu vou colocar, quanto algumas explicações sobre o texto, o que está falando naquele texto ali em português, porque até em português mesmo surgem algumas dúvidas aí, o que é isso, o que é aquilo, né? Nós temos que explicar e vamos explicar para vocês aí, viu? Também vamos dar alguns segundos depois que for feito isso para vocês responder, né? Então vocês têm que responder a questão do Enem para ver se vai acertar aí. Então vou dar depois que eu explicar algumas coisas, vou dar aí por volta de uns 5 segundos. Vocês sugiram que vocês eu falo para vocês assim, se vocês puderem tocar, dar uma pausa no vídeo e começar a ler tudo de novo e tentar fazer com atenção, com toda a paciência. Não é uma prova, né? Então vocês podem fazer com mais calma isso. Eu vou dar 5 segundos, aí vocês aproveitem e dão uma pausa ali no vídeo e comecem a ler aí o texto e tentar acertar as questões. E depois vocês dão um play e continuam o vídeo aí. Também e depois eu vou dar a resposta, finalmente, né? Vou dar a resposta para vocês e vou explicar o porquê que é isso, porquê que é aquilo. Então não vai ser assim tão difícil. Eu peço a atenção de vocês. Eu sugiro seguir, vocês peguem o celular, não deixem o celular desse jeito assim. Façam ele assim, porque aí vocês podem ver como se fosse uma televisão, para vocês assistirem os vídeos e ter uma imagem mais ampla do texto, porque se ficar com o celular assim, o texto vai ficar menor. Desse jeito ele vai ficar melhor e maior, tá? É uma sugestão que eu dou aí para vocês.
É isso aí, gente. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá com atenção e vamos aprender inglês com certeza e a gente vai longe. Muito obrigado, espero que vocês curtam esse vídeo bastante, hein? Vamos dar o like aí, ativar o sininho para notificação de novos vídeos que vão surgir. E se inscrevam, é muito importante para o canal e para vocês, outras pessoas também que estão chegando aí para divulgar bastante. Não esqueça disso, se inscreva. É muito importante, deixe aquele like, comentem as coisas que é muito importante. É isso aí, um abraço para vocês. Galera, então vamos começar. Primeiramente, como eu disse, vamos falar tudo em inglês. Está aí nossa primeira questão do Enem e vamos começar por ela falando tudo como está aí, só em inglês. Que isso sirva para vocês praticarem o listening skills, né? O listening, a parte de você escutar o inglês falado de alguma pessoa. Vamos começar por aí, depois é óbvio que vamos traduzir. Tem algumas pessoas que não gostam de traduzir, né? Principalmente no Enem, quando você tem pouco tempo, não dá para você ler em inglês e depois ler em português. Você tem que escolher um meio ali e já começar, porque tempo é muito precioso. Mas como aqui no canal é uma coisa muito livre e tenho diversas pessoas, né? O meu público é variado, tem pessoas que é muito rápido de inglês e tem pessoas que estão começando, eu tenho que pensar nessas pessoas também. Depois disso, vamos analisar parágrafo por parágrafo, vamos fazer análises técnicas sobre palavras, como pronunciar certas palavras, fazer o link entre duas ou mais palavras. E depois disso eu vou dar um tempo para vocês vão pausar o vídeo, vão tentar resolver a questão para mim. E no final, vamos fazer juntos, dar a resposta aí e vou explicar o porquê da resposta, se foi A, B, C ou D, né? Ou E. Vamos fazer juntos aí. Então, essa primeira parte aí é apenas escutar o inglês como que tá, desse jeito que vocês estão vendo nesse momento. If you can't master English, try Globish. Paris. It happens all the time. During an airport delay, the man to the left, a Korean, perhaps starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Narrier, considers it a proper language. It's not a language, it is a tool, he says. A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Narrier doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmos, the Lopac, Novial, or staunch Esperanto. Nor should it be confused with barbaric algo, for algorithmic language. It is a sort of English light, a means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Próximo passo aqui, galera, agora é a tradução. Vamos buscar a tradução desse texto aqui para a melhor interpretação de vocês. O tema, né, começa dessa forma. If you can't master English, try Globish. O que está falando nessa primeira parte aqui? Falando o seguinte: se você não pode master, o que é essa palavra master? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Master significa dominar. Dominar, no caso o que? Inglês. If you can't master English, se vocês não podem dominar inglês, try Globish. Tá aí uma palavra interessante, Globish. Globish é a junção de duas palavras, que no caso né? Global English. Global English. Unindo essas duas palavras, condensando essas duas palavras, vai surgir Globish. Global English significa inglês global, um inglês facilitado, né? De forma a facilitar pessoas de diversas partes do mundo para ali conseguir ter uma comunicação.
Depois vamos para a outra parte aqui. Paris. It happens all the time. During an airport delay, the man to the left. Acontece a todo momento. Durante um atraso, delay significa atraso. Um atraso no aeroporto, the man to the left. O homem da esquerda. A Korean, perhaps. Um coreano, talvez. Tá aí a palavra perhaps. Perhaps significa talvez. Galera, eu gosto muito de usar um método que quando eu estudava inglês, eu aprendi demais, que significa o método synonym, que é o método sinônimo, que é para abrir a cabeça de vocês, para dar vários caminhos, não ficar preso em apenas uma palavra. É sempre bom você ter variedade de palavras, né? Não ficar refém de apenas uma palavra. Então, o que é um método que eu chamo para mim de método synonym? É um método que você lê a frase e quando você acha uma palavra que tem vários significados, vários sinônimos, você começa a enxergar os sinônimos dessa palavra. Então, perhaps pode ser substituído aí por quê? Maybe. Muitos de vocês conhecem essa palavra, maybe. Talvez. Correto? Então vamos guardar aí. Um coreano, talvez, a Korean perhaps, starts talking to the man opposite. Começa a conversar com o cara oposto, ou seja, o cara da direita. Who might be Colombian, que pode ser colombiano. Tá aí uma outra palavra que nós podemos usar o synonym, que é might. Essa palavra pode ser substituída por may. And soon they are chatting away in what seems to be English. E logo, and soon, e logo. They are chatting away in what seems to be English. Eles estão conversando no que parece ser inglês. Chatting, a palavra chat, vocês conhecem pelo chat de bate-papo, falando abrasileirado, né? Pode ser um chat do Facebook, do Instagram, que é o Instagram. Pode ser um chat de alguns aplicativos aí, mas chat pode ser também uma conversa entre duas pessoas frente a frente, conversando. Isso é conversar, chat. Então, and soon they are chatting away in what seems to be English. E logo eles estão conversando no que parece ser inglês. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Mas o nativo falante de inglês, sentado entre eles, não consegue entender uma única palavra. Between. Eu já expliquei para vocês, pessoal, que vamos pensar assim, que você que está aí me escutando, está entre duas pessoas, apenas duas pessoas. Do seu lado direito, vamos supor, tem o seu pai. Do seu lado esquerdo, tem a sua mãe. Então você está between, apenas entre duas pessoas. Nós temos que usar between. Agora, quando vocês estão... Agora imagina você aí que está me escutando, está entre várias pessoas em uma festa. Em uma festa. Imagina aí que em um salão tem diversas pessoas e você está entre essas pessoas. Então existem mais de duas pessoas, correto? Então nós temos que usar among. A palavra among. Between, entre duas pessoas. Among, entre mais de duas pessoas. Correto? Bacana. Dito isso, mais uma vez. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Mas o nativo falante de inglês sentado entre quem? Apenas o coreano e o colombiano, correto? São essas duas pessoas que são mencionadas no texto. Between them cannot understand a word. Mas o nativo falante de inglês sentado entre eles não pode entender uma única palavra. Word, palavra. They don't know it. Eles não sabem. But the Korean and the Colombian are speaking Globish. Mas o coreano e o colombiano estão falando Globish. Mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla várias vezes, que é importante.
vocês têm que aprender. Globish, a junção entre duas palavras. Quais são elas? Global English, inglês global. Então, vocês unindo essas duas palavras, fica Globish. The latest addition to the 6,800 languages. Eu acho que eu não traduzi, né, pessoal? Vamos lá, de novo aqui, ó. They don't know it. Vamos voltar aqui um pouquinho. They don't know it, nesse segundo parágrafo aí. Eles não sabem. But the Korean and the Colombian are speaking Globish. Mas o coreano e o colombiano estão falando inglês global. Agora sim, vamos lá. The latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. A mais recente, the latest, a mais recente. Adição, né? A mais recente adição para as 6.800 línguas que são faladas em volta do mundo. Not that its inventor, Jean-Paul Nerrier, considers it a proper language. Não que o inventor Jean-Paul Nerrier considera isso uma língua apropriada. Proper, apropriada, ou apropriado, né? It is not a language. Não é uma língua. It is a tool. É uma ferramenta, he says. Ele diz. A language is the vehicle of a culture. Que é interessante, ele fala que a língua é um veículo de uma cultura. Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre isso? Comenta aí embaixo, deixa no comentário. Vocês acham que a língua é isso aí? É um veículo de uma cultura do país? Globish doesn't want to be that at all. Então, o inglês global, Global English, Globish, né? Inglês global, não quer ser isso nem um pouco. At all. Nem um pouco. Coloca isso na cabeça também, hein? Isso aí é importante. Vocês provavelmente vão ver isso aí bastante. Em textos, filmes, seja lá o que for. At all. Quando se tem uma negação antes, e aqui é doesn't, não é, significa que o Globish não é. Isso, at all, nem um pouco. At all, nem um pouco. It is a means of communication. É um meio de comunicação. Nerrier doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Cosmos, Volapük, Novial or Staunch Esperanto. Então, Nerrier não vê o inglês global na mesma forma que esforços utópicos, such as significa semelhante a alguma coisa, such as Cosmos, Volapük, Novial or Staunch Esperanto. Então, agora, pessoal, eu tenho que explicar para vocês algumas curiosidades que apareceram aqui nessa questão do Enem. E é bem interessante, e eu gostaria de até falar isso para vocês. Essas curiosidades aí, que eu fiz uma pesquisa, né? E de acordo com a pesquisa que eu fiz, vamos falar aí sobre o Volapük, né? O Volapük é uma língua construída, criada em 1880 por Johann Martin Schleyer, um padre católico alemão que durante a insônia sentiu que Deus havia o mandado criar uma língua auxiliar internacional. 3 congressos de Volapük foram realizados em 1884, Friedrichshafen, 1887, Munique e 1889, Paris, respectivamente. Depois de uma rápida ascensão, teria havido 1 milhão de volapükistas em 1889. A língua rapidamente perdeu um grande número de falantes devido às crises internas motivadas por divergências relacionadas à gramática da língua. Apesar disso, Volapük sobreviveu, reformado na década de 1920 por Arida Young. Hoje, existem algumas dezenas de volapükistas, ativos sobretudo na internet. Novial. O Novial é uma língua artificial criada por Otto Jespersen, um linguista dinamarquês que participou da criação do Ido. Ele pretendia que o Novial fosse uma língua auxiliar internacional.
Daí a sigla IAL, International Auxiliary Language, que, na tradução para o português, significa Língua Auxiliar Internacional. Daí o nome Novial, porque novi significa novo, mas essa sigla IAL, International Auxiliary Language, Língua Auxiliar Internacional, fica a junção dessas palavras aí, Nova Língua Auxiliar Internacional. Foi a primeira língua a ser inteiramente criada por um linguista profissional. Esperanto. O Esperanto é a língua planejada mais falada no mundo. Ao contrário da maioria das outras línguas planejadas, o Esperanto já saiu dos níveis de projeto, publicação de instruções e semilíngua, uso em algumas poucas esferas da vida social. Seu iniciador, o médico judeu Ludwig Lajazer Zamenhof, publicou a versão inicial do idioma em 1887, com a intenção de criar uma língua de mais fácil aprendizagem e que servisse como língua franca internacional para toda a população mundial, e não, como muitos supõem, para substituir todas as línguas existentes. Pessoal, depois de feito a explicação desses detalhes aí da nossa questão do Enem, vamos continuar a nossa tradução, porque nós não terminamos de traduzir ainda, correto? Então vamos lá. Nor should it be, é aí no quarto parágrafo, viu? Depois de Esperanto, ponto final. Vamos lá. Nor should it be confused with barbaric algo for algorithmic language. Nem deveria ser confundido com barbaric algo por língua algarítmica. It is a sort of English light. É um tipo de inglês mais facilitado, beleza? A means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. Um meio de simplificar a língua e dar a ela regras, então ela pode ser entendida por todos. Muito bem, galera. Nós estamos aqui agora com o celular e eu vou dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês. Nós vamos agora fazer a parte técnica de como pronunciar palavras, de como articular as palavras na boca, tudo bom? E agora é o seguinte, vamos lá, peguem, por exemplo, don't know, que está no segundo parágrafo ainda desse texto, da questão do Enem, está escrito, they don't know it. Vocês já pararam para pensar que don't termina com T? Embora o T, o último T, não é pronunciado. O americano ele não vai pronunciar o T final. A única coisa que eles fazem é segurar esse T na boca. Como que eles fazem isso? Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer o release, vocês podem soltar o T final, e vocês também, se de preferência, podem prender o T. Percebam uma coisa. Observe a palavra don't. Ela termina com N de navio e T de tatu. Ambas essas duas últimas letrinhas, elas terminam no céu da boca, o som termina no céu da boca. Prestem atenção aqui, ó, na minha boca agora. Don't. Don't. Se vocês quiserem, vocês podem prender o T, como o N faz assim, ó. O N fica lá no céu da boca. O T é a mesma coisa. Vocês perceberam que o N e o T ficam no céu da boca? Devido a esse fato, nós podemos prender o T. Ao invés de falar don't, vocês podem prender ele. Don't. Não soltou a língua. E percebam mais uma coisa também. A palavra know, saber, ela começa com a letra K. Mas o K não é pronunciado. Vocês podem perceber isso claramente. O K é literalmente derrubado da palavra know. Know. Começa com N.
Então, se vocês fizerem a junção dessas duas palavras, don't, know, vocês conseguem, né, unir essas duas palavras sem precisar do último T e o K. Vocês, na verdade, vocês derrubam duas letras. Don't know. Perfeito? Vamos lá para a próxima aqui. Veja esse exemplo que eu vou dar para vocês. O T é uma regra também. Ele pode ser derrubado quando ele faz parte do que nós chamamos de ST cluster. Quando ele segue o S, a letra S, e a próxima letra da palavra que inicia é consoante, o T é derrubado. Ele é derrubado. Tipo, just go. A palavra just. Mais uma vez, atenção aqui. Just. Vocês podem pronunciar dessa forma. Just. Just. Mas o americano ele vai pronunciar just. Just. E parou ali. Ele não faz o release do T. O que acontece? Como just termina S, T e go começa com a letra G, são 3 consoantes. Então, nesse tanto de consoantes, o T ele vai cair. Just go, just. Não tem o T. Just go. Não precisa nem colocar a língua no céu da boca para fazer o T. Ele some. ST cluster. É uma regra. Para dar ritmo, né? Em inglês é como se fosse uma música. É interessante isso, como as coisas vão fluindo naturalmente. Mas toda regra tem sua exceção. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Latest edition. Veja só, latest também termina com ST. ST cluster. Porém, a próxima palavra, addition, começa com uma vogal. Como eu disse, toda regra tem sua exceção. Quando é S, T, mais a consoante da próxima palavra, o T cai. Mas nesse caso não, é vogal. E nós temos que fazer o T. Latest edition, latest edition. Emendando fica tradition, latest edition. Não pode derrubar o T nessa hora. Não tem como. Entendeu? Latest edition. Apenas por conta de vogal. Nesse caso, quando tiver vogal, o ST cluster ele continua prevalecendo o T. O T continua ali para fazer a ligação entre essas duas palavrinhas. Beleza? Vamos para a palavra Globesh. Veja só. Globesh vem de duas palavras, junção de duas palavras. Global English. Global English. Glow. Glow. Fica até um pouco estranho, né? Fazer isso, mas você tem que arredondar os lábios. Glow. E o próximo? Ball. Ball. Totalmente relaxado. Vocês conseguem perceber isso? Glow. Ball. Glow. Ball. Global. Global. Ball. Glow. Ball. O primeiro é O. E o outro som é O. O. Totalmente relaxado. Tranquilo ali, ó. Relaxado. Então, são essas dicas técnicas que eu dou por agora. Pessoal, agora eu vou dar um tempo para vocês responderem a questão. Dê uma lida aí, responda e depois nós vamos analisar juntos, ok? Honestidade, hein? Honestidade. Dê uma pausa no vídeo, lê com atenção e depois vamos voltar aí, ok? Tenta responder aí e ver qual é a resposta para essa questão. Boa sorte!
Muito bem, vamos lá à resposta. A pergunta é a seguinte. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que, letra A, tem status de língua por refletir uma cultura global. Vamos lá, será realmente tem status de uma língua por refletir uma cultura global? Creio que não, né? Essa não vai ser a nossa resposta. Letra B, facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. O engraçado é o seguinte, aqui no primeiro parágrafo, ele contradiz com a nossa letra B. Então, a nossa letra B nós podemos descartar. Tem algumas letras do Enem, seja A, ou B, ou C, ou D, ou E. Uma delas vai ser muito óbvio que não é a resposta. E o primeiro parágrafo contradiz com a ideia aqui. Porque está falando que lá no finalzinho, depois do ponto final, no finalzinho, nós temos o seguinte, ó. Mas o nativo falante de inglês sentado entre eles, né? Eles quem? O coreano e o colombiano. Não pode entender uma única palavra. E a nossa letra B está falando que facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. Então, facilita? Claro que não, né? Você aí que é falante de português. Imagina só, vamos falar que um coreano e um colombiano estão falando o português meio enrolado e você não está entendendo. Vai facilitar para você? Não vai facilitar para você que é nativo falante de português. Então descarta a letra B aí. Letra C. Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Também não faz o menor sentido, porque o nosso quarto e último parágrafo aí está falando que... deixa eu só procurar... Está falando aqui, ó, Nerrier não vê Globish, Global English, na mesma ideia de esforços utópicos semelhantes a Cosmos, Lobeck, Noviol, Lord Stone Esperanto. Então, você consegue ver que está falando que não é semelhante, ele não vê o inglês global semelhante a esforços utópicos. E aqui está falando, na nossa letra C, tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Descarta também. Está contradizendo, o nosso quarto parágrafo aí está contradizendo com a nossa letra C. Letra D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Parece que nós achamos a nossa resposta. É a letra D. Por quê? Na verdade, o Globish é um meio de comunicação que facilita entre pessoas, a comunicação entre pessoas que não são nativas daquele idioma, seja português, inglês ou qualquer outra língua. E aqui não se contradiz, aqui está falando, altera a estrutura do idioma, de fato, para possibilitar a comunicação internacional mais facilitada. O Globish é uma comunicação mais facilitada do inglês. Então, quem marcou a letra D aí, tá correto. A última apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Será que realmente apresenta padrões de fala idênticos, mas idênticos aos da variedade usados pelos nativos? Acho que não, né? Então a resposta aí é a letra D. Quem marcou a letra D, parabéns.